faculdades particulares de Curitiba oferecem de graça um teste vocacional para os vestibulandos. Uma ajuda e tanto para quem está prestes a escolher uma profissão. É um sentimento pra lá de comum nessa idade. Como é que estava a tua cabeça chegando perto do vestibular? Muitas dúvidas, como as cabeças de quase todo mundo, assim, nessa hora. Vai que você escolhe uma coisa, entra, depois você vê que não é aquilo. Era esse o meu maior medo. Tão comum que eles acabam indo parar nas cadeiras dessa faculdade sem ainda saber o que querem estudar. Eles vêm fazer teste vocacional. Você veio pra cá fazer esse teste por quê? O que você estava esperando? Ver se eu consigo encontrar a área onde eu quero trabalhar. Para ver se pode me ajudar em alguma coisa para me achar certo. Os testes são de graça, mas só pode fazer quem estuda em escola pública e está no 3º ano do 2º grau. Eles respondem questionários para tentar descobrir para que áreas são mais preparados, para que cursos têm mais facilidade. Nós utilizamos um teste de raciocínio, uma escala de maturidade para escolha profissional e um teste de personalidade. Somando os três, nós temos algumas informações importantes para essa decisão. Nós também conversamos com os alunos, quando são turmas pequenas, para saber quais são os gostos, o que eles gostam de fazer, o que eles têm mais facilidade, o que eles têm mais dificuldade, para orientar nesse processo. Mas não adianta pensar que o teste resolve todos os problemas. Ele tira algumas dúvidas, aponta um caminho, mas acertar a escolha mesmo depende muito mais do próprio aluno. E tendo mais dúvidas, o ideal é que procure mais informações. Também não só com os testes, mas conversa com familiares, conversa com profissionais, informações através das instituições de ensino mesmo, quais são as disciplinas que são trabalhadas, como é o mercado de trabalho, se o teu perfil as suas características pessoais estão de acordo com as características do profissional da área em que você tem interesse. Então, são vários fatores que devem ser pensados juntos para dar um pouco mais de segurança nessa escolha. Se não resolve, ajuda. Bem em uma fase da vida em que toda ajuda, nesse caso, é bem-vinda. Então, com um pouco de esforço, pesquisa das profissões e dos cursos e uma mãozinha do teste, as dúvidas vão ficando para trás. O que você pensava em fazer chegando agora perto do vestibular? Nossa, bastante. Tinha bastante uso, eu pensava. Tinha física, arte, design, tinha de produção, muitos. De várias áreas? De várias, totalmente diferente uma da outra. Agora conseguiu focar? Ele veio para engenharia de produção pela Federal, né? Bom, as faculdades de Curitiba que oferecem de graça a orientação vocacional são a Facinter e a Fatec. E sobre esse momento decisivo na vida de muitos jovens, eu converso aqui no estúdio com a psicóloga Maria Júlia Trevisan. Bom dia, doutora. Bom dia. Escolher uma profissão não é muita responsabilidade para quem saiu ontem da adolescência? É muita responsabilidade, até se a gente for pensar que quando o jovem chega no momento da escolha profissional, ele ainda não saiu da adolescência. Porque normalmente hoje, com 17 anos, 16 para 17 anos... Muito cedo, né? Muito cedo. Ele está escolhendo, ele está decidindo o vestibular que vai fazer. Se passar nesse primeiro vestibular, ele está entrando na universidade, muitas vezes, antes dos 18 anos. E é muito jovem mesmo, muito cedo. Ainda os interesses não estão consolidados, o amadurecimento dos interesses não é pleno. E isso faz com que, às vezes, no decorrer dos primeiros anos de universidade, ele descubra que não é bem aquilo que ele queria. Isso que a gente viu aí na reportagem, o medo de se frustrar, né, de entrar numa universidade e ver que não é isso que a pessoa quer. Como lidar com esse medo, com essa frustração? Tomando algumas providências antes, no sentido de poder ter mais segurança no processo de escolha, segurança na escolha. Então, a escolha acontece como um processo, ela não acontece de um dia para o outro, que hoje eu amanheço e acho que eu vou fazer tal curso. O jovem fica em dúvida, ele pergunta para os pais, ele um dia quer uma profissão, daqui uns dias quer outra, completamente diferente, de opostos até, né? E ele não sabe. Então, tem que amadurecer esse processo. O único jeito de amadurecer esse processo é ele se informando, ele conversando e ele, muitas vezes, tendo que passar por um processo mais completo de avaliação para poder ter uma ajuda para que diminua o risco da escolha dele precoce. E quando deve começar esse processo? O processo de informação profissional deve estar sempre presente na vida do jovem, assim, quando ele entrar na pré-adolescência, etc. A família já pode conversar, já pode na escola ter informações, ele já pode começar a ver que profissão faz o quê, ele começa a ver. Agora, realmente o jovem leva a sério e ele começa a pensar com seriedade, usando mais tempo para pensar nisso, quando ele está
no metade do segundo grau, da metade do segundo ano do ensino médio. É porque daí chega a cobrança também, né? Chega a cobrança da família, dos colegas, da escola. E o que você vai fazer? Vai se preparar para o vestibular ano que vem? O que você vai fazer? E ele não sabe o que vai fazer. Aí ele começa a se preocupar. E essa preocupação chega a um limite, às vezes crítico, na metade do terceiro ano, quando é o momento que abre a primeira inscrição de universidade para poder fazer o vestibular, que é o da Federal, que abre já em agosto. Então, nesse momento, ele está, assim, às vezes desesperado porque não resolveu, né? E ele tem que resolver para a primeira inscrição, que é da Federal, por ser a universidade gratuita, por ser a universidade de maior nome no Paraná, e ele... Naquele momento ele tem que escolher. Para as outras universidades ele tem mais tempo, mas ele quer escolher para a primeira já. E ali começa a pressão. E qual que é o papel dos pais nessa escolha? Até onde eles podem... Eu digo que é de fundamental importância. Só que os pais têm que ter o bom senso de não pressionar e de não ficar praticamente acuando o adolescente nesse momento. Quer dizer, o papel do pai ou da mãe é muito importante para conversar, para dar oportunidades dele ver as outras profissões, dele visitar algum profissional, dele ler a respeito, de que na conversa de casa aconteça uma conversa natural sobre as profissões. Talvez em algum momento o pai contar da profissão dele, a mãe contar da profissão dela, outras pessoas da família chegadas poderem conversar sobre a sua própria profissão, para ele poder ir fazendo um entendimento do que cada um faz. Porque normalmente o jovem não sabe o que a profissão faz. Eu vou ser advogado, mas não sei o que faz. Quero ser engenheiro, mas não sei o que o engenheiro faz. Ele precisa conhecer, principalmente algumas profissões menos conhecidas no mercado, menos clássicas no mercado, que são tão boas quanto, mas são menos clássicas. E a pressão dos pais, ela é muito grande ainda? Ela é muito grande. Ela é muito grande porque ela vem associada a uma pressão e uma cobrança pelo estudo para passar no vestibular. Então, a escolha está associada a um momento em que os pais ficam muito, eu diria até pegando no pé do adolescente, para que ele tem que estudar, porque ele tem que passar. Então, junto com isso, tem todo um conflito que acontece nesse período de escolha e de estudo do vestibular e que praticamente a cobrança pelo estudo deixa mais difícil a relação para poder discutir a respeito da escolha profissional e do esclarecimento sobre a profissão. Porque cada vez que o pai ou a mãe vai abordá-lo, esse adolescente, né, vai abordar a respeito de uma profissão, uma informação, ele já vem com um monte de defesa achando que está sendo abordado para cobrança de estudo. E às vezes ele faz alguma reação natural no jovem de 16, 17 anos. Esse teste vocacional, ele é 100% mesmo? Eu não diria, não, o teste vocacional não é 100%. O teste vocacional, como a própria psicóloga que deu a entrevista agora há pouco para vocês falou, né, ele não por si só, ele não resolve. O teste vocacional é um conjunto de informações que você vai clareando para o adolescente. Então, o teste vocacional deve estar dentro de um processo de orientação vocacional. Ou seja, no processo de orientação vocacional, além dos testes, se faz várias sessões de conversa com esse adolescente, se dá algumas atividades e algumas tarefas para que ele pesquise no decorrer desse período que ele está em processo de orientação, para que ele possa vir nas sessões discutir sobre aquelas profissões. Ou seja, faz os testes, levanta alguns dados e nas conversas com o adolescente, você vai aumentando o nível de informação que ele tem daquelas profissões para a qual vai afunilando o interesse dele, vai afunilando as aptidões e habilidades. E em determinadas situações, você até pede que ele vá procurar um profissional daquela área e ver como atua esse profissional e o que ele faz. Aí você aumenta as informações. Tá ok, então. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia para a senhora. Bom dia também.